bem-vindos. Aqui nesta conversa vamos começar por perceber uma coisa bastante insólita. Como é que em Portugal é possível ter uma educação para que alguém se consiga tornar um relojoeiro independente? Tudo o que nós estamos a fazer aqui hoje é bastante insólito. Nunca antes houve uma feira de relojoaria independente em Portugal. Esta é a primeira. Poucas pessoas acreditavam que houvesse 9 marcas de relojoaria ativas em simultâneo em Portugal. Sempre houve marcas de relógios em Portugal. Havia pessoas que registavam uma marca e mandavam um relógio e metiam um carimbo. Por exemplo, havia a técnica de inverter os nomes. Havia a Said, que era do Sr. Dias, e a Otar, que era do Sr. Rato, que são os nomes ditos ao contrário. E isso fez durante muitos anos. O que está a acontecer aqui hoje não é bem o mesmo. Quem está aqui está realmente a produzir o relógio, a acompanhar todo o processo, algumas pessoas mesmo a fabricar partes do relógio. Atualmente em Portugal não existe uma fábrica de movimentos de relojoaria como existe na Suíça, ou na França, na Alemanha, no Japão, mas existem fábricas que fabricam componentes de relojoaria que são propriedades de marcas suíças, mas cá em Portugal. Esta é uma ideia que eu estou sempre a tentar passar. Existe uma fábrica de rubis de relojoaria no Fundão que produz 1200 diferentes tipos de rubis para relojoaria. Há várias fábricas que produzem partes de relógios em Portugal, fechadas, sem cartaz à porta. Portanto, existe produção de relojoaria fina em Portugal, normalmente sempre com o objetivo de exportar para a Suíça, onde nas fábricas trabalham bastantes funcionários portugueses. Em algumas 40% dos funcionários são portugueses, sendo que é a terceira comunidade maior, a Suíça. É natural que isso aconteça. Hoje aqui vamos falar sobre como é que é possível em Portugal fazer um percurso que tenha como destino a relojoaria independente. E por relojoaria independente eu quero dizer a construção de relógios ou de marcas de relógios em pequena escala comparado com as marcas mundialmente conhecidas que trabalham em grande escala. O mestre Paulo Anastácio vai-nos falar, em primeiro lugar, sobre as oportunidades de ensino que existem em Portugal, especificamente sobre o ensino na Casa Pia, que tem o curso em Portugal que forma relojoeiros profissionais. O Instituto Português de Relojoaria é uma escola mais dirigida para colecionadores e entusiastas, e esta sessão serve para que todos consigam esclarecer alguns jovens que conheçam e que tenham interesse na relojoaria e que lhes consigam explicar como é que podem seguir um percurso na relojoaria, porque é uma área onde há bastante emprego, mesmo em Portugal, ao contrário das áreas mais escolhidas pelos jovens, que acredito que sejam desporto e culinária, possivelmente, dentro dos cursos profissionais. Então vou passar a palavra ao mestre Paulo Anastácio, que nos vai falar como funciona a educação na Casa Pia de Lisboa. Boa noite. Eu primeiro, estamos no tempo futuro, vou só falar aqui um bocadinho do passado, porque é o que nos traz aqui ao presente e que nos projeta para o futuro. A Casa Pia de Lisboa é uma instituição fundada em 1780, portanto há muito tempo, fruto de acontecimentos que têm a ver com o terremoto de 1755, e tinha como lema, e tem ainda hoje, passados estes muitos mais de 200 anos, instruir, educar e amparar. E aqui na parte do instruir, cedo a Casa Pia percebeu que aos jovens que acolhia tinha que lhes dar o futuro, portanto, que é até o tema de hoje, não é? E o futuro não era providenciá-los, ou, por exemplo, a um órfão dar-lhes mesa, dar-lhes teto, era dar-lhes o futuro, e para isso tinham que ter uma profissão. E então a Casa Pia tem como missão, ainda hoje, já não nos moldes, infelizmente não na necessidade desses tempos, a fazer o mesmo, que é, portanto, se calhar não tanto amparar, felizmente já não temos tantos órfãos, mas existem, antigamente era só mesmo para eles, mas o instruir.
E, curiosamente, cruzando com a história do ensino de relojoaria em Portugal, aparece a Casa Pia porque em 1894, vejam, portanto, há mesmo muito tempo, né, muito mais de 140 anos, em 1894 a Casa Pia resolve instituir o ensino da relojoaria para os seus alunos. E como é que pensou nisso? Portanto, pagou a um mestre relojoeiro, um dos melhores mestres relojoeiros que porventura tivemos no país, Augusto Justiniano de Araújo, para que instruísse um grupo de jovens na arte da relojoaria. Primeiro foi... Houve também uma ajuda da revista Belora, não foi na altura? Foi mais tarde? Isso foi muito mais tarde. Em 1894. Portanto, na altura, foram acolhidos, digamos que essa escola de relojoaria funcionava numa ruazinha que se chama São João da Mata, mesmo nas traseiras do Instituto Geográfico, para onde os alunos iam, que seria as oficinas do mestre, e que, eu não estava lá, como imaginam, mas eu imagino que se calhar não era bem o modelo de ensino que a Casa Pia pretendia, porque queria mesmo que fosse um ensino, tal como a gente hoje acha normal, que é, as pessoas vão para um local, tem pessoas que estão dedicadas só para ensinar, portanto, se calhar eles iam para a oficina, se calhar, isto é tudo especulativo, não aprendiam assim tanto, serviam para, como aprendizes e moços de recado. O que é verdade é que a Casa Pia, passado um ano, em 1895, na mesma com Augusto de Araújo, transfere essas instalações e esse curso de relojoaria para uma zona da dependência dos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, para estar sob, digamos que teto da própria Casa Pia de Lisboa, na altura ainda a Real Casa Pia de Lisboa, no tempo da monarquia, para que os alunos fossem instruídos na arte da relojoaria. Tinham outros cursos, outras valências, que ensinavam aos seus alunos e alunas, e, portanto, isto é o embrionário do ensino de relojoaria, e era mesmo para eles aprenderem com o mestre contratado. Porque tudo que era artes e ofícios, à época, e antes, e ainda muito depois, os artes e ofícios, basicamente, seriam muitas vezes os pais, que às vezes pagando, punham os filhos, sobrinhos, afilhados, nas lojas dos artífices, que começavam por ser aprendizes, lá está, muitas vezes vou estracar, e que, a pouco e pouco, iam, portanto, aprendendo esses ofícios. E sabemos que muito do que estava instituído nesses ofícios era a sonegação da informação. Portanto, os mestres, muitas vezes, não queriam, portanto, e isto não é de há 100 anos, ainda há poucos anos, e se calhar porventura de vez em quando atualmente, as pessoas escondem os saberes para não os passar, ficar com medo que lhes roubem os lugares, o protagonismo, sabe-se lá. E portanto a Casa Pia não, o ensino é aqui dentro, vamos ter regras, vamos ter programas, vamos ter orientações, e vamos formar realmente pessoas capazes nas artes e nos ofícios. Foram muitas artes e ofícios que a Casa Pia formou durante estes mais de 2 séculos, um deles então a relojoaria. E a propósito disto, só em termos de apontamento, não a ver com a Casa Pia, mas há um livro que já podem consultar no site do PR, referências a ele, que é o Manual do Aprendiz de Relojoeiro, que o prefácio é exatamente sobre esta questão da sonegação da informação dos saberes técnicos aos aprendizes, e por isso é que ele é o Manual do Aprendiz de Relojoeiro, que é um livro que é feito mesmo para quem quer aprender relojoaria, na época. Isto é um livro editado há cerca de 60 anos. 1824. Pronto, 1894, mais. 24. 24. Há 100 anos. E que, sei não, 200, 1800? Acho que sim. Não. 1924. 1900, há 100 anos. E que, portanto, tem a ver com esta questão do ensino. Entretanto, o tempo foi passando, há aqui alguns anos, porque nem sempre este ensino esteve ativo
na Casa Pia de Lisboa, mas dá-se um momento que nos leva um bocadinho ao estado em que estamos hoje, em termos de ensino, em que a Casa Pia resolve novamente ter ensino de relojaria e agora, portanto, olha para a referência, e a referência já na altura era a Suíça, isto estávamos em 1948, e contrata um mestre suíço para lhe dar aulas de relojaria e ensinar relojoeiros para que o país tivesse, portanto, essa capacidade em termos de mão de obra nesta arte. Entretanto, a Casa Pia de Lisboa estabelece um importante protocolo em 1963 com a indústria relojoeira suíça, numa altura em que a indústria relojoeira suíça se calhar olhava para a problemática da assistência técnica e também de tudo o que tinha a ver com o desenvolvimento do pós-venda e o apoio ao pós-venda, em que queria dotar, digamos que o globo, não é? de relojoeiros competentes para arranjar relógios, ou seja, não bastava a Suíça ter a notoriedade, ter as marcas de referência a nível mundial, e se depois, em Portugal, na Índia, seja em qualquer parte do globo, não havia capacidade técnica para eles poderem, portanto, ter uma representação técnica em qualquer ponto e valer o seu produto, que era realmente distinto. E estabelece esse protocolo, Portugal e a Casa Pia de Lisboa. Foi uma das escolas que, em rede mundial, foram apoiadas pela indústria relojoeira suíça, numa ótica de transmitir os conhecimentos suficientes para que os relojoeiros fossem capazes de, com mestria, com capacidade técnica, reparar os relógios que eram produzidos nas Suíças pelas marcas suíças. Evidentemente que o panorama de produção suíço não é como agora, em que, por um lado, hoje em dia temos as marcas a produzir muito do próprio produto. Na época, estamos a falar há pouco, no último quartel do século passado, tínhamos essencialmente muitos fabricantes de movimentos e também muitas marcas apoiadas nesses fabricantes de movimentos. E depois, como sempre, como ainda hoje, algumas marcas de relojaria. Mas mesmo essas marcas, que hoje em dia reconhecemos como de topo, também tinham muitos modelos que eram desses fabricantes de relojaria. Portanto, para quem está familiarizado com isto, quando falamos da Unitas, da AES, da ETA, da Valjoux, isto eram todos fabricantes de movimentos, não tinham marca, não era uma marca de relógio, era um fabricante de movimentos. E, portanto, a indústria relojoeira suíça tinha uma visão completamente diferente do que era a assistência técnica e do que era o ensino de relojaria. Então apoiava as escolas e apoiava mesmo o que podia, ou seja, em termos de informação, disponibilizava toda a informação, quer às escolas, quer aos relojeiros que essas escolas formavam ou apoiavam, e inclusive estabeleceu um programa em que, além de ter a formação base, que irei falar um pouco mais à frente, para, digamos, iniciática, para os relojeiros que já estavam estabelecidos, portanto, apoiava também uma formação gratuita de aperfeiçoamento ou até de novos produtos, como foi o caso dos relógios eletrónicos na época, em que foi uma novidade e que de repente foi preciso formar toda uma geração de relojeiros pelo mundo inteiro, existia e que nunca não sabiam como é que se arranjava um relógio eletrónico, não é? Porque era um produto tecnológico na altura, estamos a falar dos anos 70, 80, do século passado. E, portanto, a Casa Pia de Lisboa estabeleceu esse protocolo durante muitos anos, até cerca de 2002. Tínhamos esse protocolo ativo, em que tínhamos tudo o que era documentação técnica, apoio de equipamento, apoio de que nós chamamos de fornituras, que são as peças substituíveis dos relógios, para podermos formar os nossos alunos e apoiar os alunos que eram relojoeiros no ativo e que também eram formados em pós-laboral pela Escola de Relojoaria. O modelo foi-se modificando, a indústria relojoeira não passou a ter esta visão e até vemos que a indústria relojoeira, quer as próprias marcas, recuaram muito em termos do que é a credenciação
dos joelhos para mexerem nos seus relógios, não é? Portanto, obrigando que os relógios vão às marcas, vão às existências, e mesmo em muitos países não há aqueles joelhos que a marca autoriza a mexer. Portanto, eles gostam de ir para a Suíça ou para outros polos já mais centralizados de preparação desse tipo de joelharia. Em contraste, portanto, continuamos evidentemente com o ensino de relojaria no mundo inteiro e também na Casa Pia de Lisboa, e o nosso modelo também foi evoluindo um pouco a par que foi a evolução da sociedade e das mentalidades. Eu comecei o meu curso em 1984, acabei em 1988, tive um modelo de ensino de curso de relojaria em que eu começava no 7º ano, portanto estamos a falar no 7º ano, para ver, os alunos têm cerca de 11 anos, 11, 12 anos, por aí, no 7º ano de escolaridade, tinha uma singularidade, o curso de relojaria, aliás, no caso aqui de Lisboa, tínhamos 2 cursos com essa característica, salvo erro, eram apenas 2, que era a relojaria e o radiomontador, que eram quem reparava equipamentos eletrónicos. É que nós estávamos lá do 7º ao 9º ano, são 3 anos, mas a exigência da formação técnica, que era para merecermos e sairmos do curso com as competências exigidas pelo mercado, nós estávamos 4 anos para tirar o 9º ano. Portanto, nós tivemos mais um ano. A centralidade era o foco nas competências técnicas, no que era exigido para a profissão, e na altura ainda tínhamos os alunos que saíam das formações, saíam com um grau em termos oficinal, podia ser de aprendiz de primeira, segunda, oficial de primeira, por aí fora, e portanto já saía com um grau mais elevado, não saía como aprendiz, evidentemente. Mas, felizmente, a sociedade mudou, nós vemos o que é a característica dos jovens hoje em dia, revemos nós, quando olhamos para trás, reparamos só 30, 40 anos, não é, para a nossa juventude, e os jovens são completamente diferentes, a sociedade é completamente diferente. Notoriamente, se calhar, reconhecemos que há uma infantilização de tudo, não é? Isto chega aos adultos, não é? E, portanto, não tinha cabimento nenhum continuarmos a estar a formar alunos no 7º ano, porque, por um lado, há o lado bom, que foi o que se calhar eu experimentei, muito novinhos, muito obedientes, sabíamos que estávamos ali para aprender uma profissão e quando acabássemos tínhamos que ir trabalhar, e, portanto, aquilo era uma coisa muito, muito importante. Portanto, essa plasticidade que se tem nessa idade era uma vantagem para fazer esta formação e outras que, por exemplo, na Casa Pia se fazia. Já agora, em termos de apontamento, o ensino profissional praticamente estava, portanto, só acontecia na Casa Pia de Lisboa e no IFP, mas embora o IFP não tinha a vertente de jovem, não é? Portanto era mais para jovens adultos ou adultos, e na Casa Pia era assim uma coisa, um experimentalismo que ficou desde 1780, que se foi arrastando, que inclusive, já é um parênteses longo, mas que inclusive quando foi a Revolução de 1974 teve alguma resistência em continuar a ter jovens a fazer ensino profissional, ou seja, estava a produzir operariado, não é? Portanto, aquilo foi algum tempo de convalescência em que isso não era assim tão encarado, e por isso, por exemplo, o meu curso chamava-se Curso Piloto de Formação Profissional. Este piloto era para disfarçar que aquilo era só uma experiência que a gente estava a fazer, mas estavam a fazer o que sempre fizeram. E pronto, o ensino evoluiu desta aprendizagem ao nível do 7º ano. Na Casa Pia havia cursos até antes, portanto, ao nível que chamávamos ciclo preparatório, o 5º ano, e acabava também no 9º ano. Com o avançar do tempo, esta formação, portanto, vai-se alargando na escolaridade. A escolaridade aumentou para o 12º ano como escolaridade obrigatória, que era no 9º ano na altura, e alargámos a formação
a começar no 7º, mas a ir até ao 12º ano. Entretanto, por questões de ordenamento da política educativa nacional, instituiu-se aquilo que se chama hoje em dia os cursos profissionais, nós éramos os cursos técnico-profissionais, e que estabelece que só há ensino profissional a partir do 9º ano. Há formações profissionais que não dão credenciação profissional antes do 9º ano, são chamados CEFs, para alunos com muitas competências, etc. É uma maneira de acelerar o seu percurso escolar e poderem chegar à formação profissional que vai do 9º ao 12º ano. Portanto, atualmente, o que temos na Casa Pia de Lisboa, portanto, é essa mutação do ensino que se deu e que então agora começa, por exemplo, o caso da Relojaria, mas, por exemplo, temos só na escola onde eu leciono, temos cerca de 18 formações profissionais diferentes, desde as áreas de cozinha, áreas de mecânica, portanto, restauração, turismo, eletrónica, relojaria, ótica, por aí fora, e que então, vai desde o 9º ano ao 12º ano. Por questões de ambiente escolar, nós só admitimos alunos, portanto, para o 9º ano que não tenham acabado o 12º ano e que tenham à entrada para o 9º ano 18, com algumas exceções, 19 anos. E qualquer aluno que frequenta a escola, isso já é uma imposição ao nível da legislação nacional, não pode frequentar uma formação, portanto, dentro do ciclo, entre o 9º, entre o 10º e o 12º, com mais de 21 anos. Portanto, se tiver 22, já não se pode matricular, mesmo já estando a frequentar o curso. Portanto, a nossa oferta agora é para este público, portanto, jovens no percurso escolar, que temos muitos casos de jovens que estão no ensino regular ou não têm muitos cursos em que não veem algum sentido no que estão a fazer, descobrem a relojaria e vão para a relojaria, abandonando muitas vezes o 10º, 11º e, em alguns casos, até o 12º. Já tivemos o caso de um aluno que fez questão de não fazer uma disciplina do 12º para se poder matricular no curso, porque senão depois já não se podia matricular. Quanto ao ensino em si, nós o ensino, como eu disse, portanto, está muito alicerçado nessa decisão de 1948, quando a Casa Pia foi buscar um mestre religioso suíço para ministrar esse ensino, que depois teve um grande impulso em 1963 com o tal protocolo, que até há pouco tempo vigorava, em que adotámos a 100% o método de ensino suíço. O método de ensino suíço, e os alunos do IPR, muito aqui enchem a sala, que também seguem, é um método em que os alunos começam por primeiro aprender a trabalhar e a fazer as suas próprias ferramentas, numa ótica de desenvolverem capacidades de motricidade fina, de contacto com as operações mecânicas, como seja traçar, serrar, limar, medir, mas depois experimentar vários materiais, como madeira, acrílico, aço, latão, saberem temperar, revenir, ou seja, operações térmicas. Portanto, todo o manancial que é a base de qualquer relojoeiro, reparador, que muitas vezes tem que ter essas competências para poder eficazmente reparar, diga-se, muitas vezes restaurar, recuperar uma peça e por vezes até fazê-la para que o relógio continue a trabalhar. Um modelo suíço, portanto, assenta na prática de haver um processo de iniciação só a ter contacto com a micromecânica, é como se fosse uma pequena serralharia fina. Depois vai produzindo a relojaria em termos de relógios mecânicos, em termos de dimensão. No meu tempo, os meus mestres, que muito bom, estava do mestre médico, o mestre Vítor Lopes, que nos apresentavam, que era, começavam com a relojaria de parede, depois vimos relógios de bolso, relógios de pulso. Nos relógios de pulso havia os relógios de homem, havia os relógios de senhora. Todos estes conceitos hoje em dia já não os consigo passar, porque o que é um relógio de senhora hoje?
Portanto, o que era o relógio do senhor na altura, quer dizer que eram máquinas muito pequeninas, porque era o estilo, não é? O que era um relógio de bolso, era um relógio que a máquina, pelas suas dimensões, se realmente só um relógio de bolso, nem iria usar um relógio de pulso que tinha aquela máquina. Por exemplo, e muitos de vocês conhecem, o Unitas, agora é ETA 6497, que viram ali no Bruno Moreira, é um relógio, uma máquina de um relógio de bolso. E, portanto, hoje em dia é profusamente usado em relógios de pulso. A questão do relógio de senhora não era pelo estilo, era pelo tamanho. E, portanto, eu às vezes gostava que isso tivesse continuado, porque a minha mulher passa a vida a arrumar os relógios, porque gosta dos meus relógios grandes. Portanto, tudo isso se esbateu, mas a lógica do ensino era essa. Portanto, relógios de maior dimensão, de menor complexidade, dentro da relojaria mecânica. E, portanto, o ensino do relógio, do ensino suíço de relojaria, assenta, portanto, nesta discussão de estudo, e depois incluir o relógio eletrónico, evidentemente, mas para quem estudou o relógio mecânico, o eletrónico depois é algo que se aprende com relativa facilidade, e as complicações, portanto, tudo que seja complicações, ou seja, um relógio automático, calendário, cronógrafo, por aí fora. Dentro disto tudo, e quem já experimentou mexer num relógio, se aventurou, e muitos estão aqui, do curso de PR, e também ex-alunos da Casa Pia de Lisboa, da Escola de Relojaria, depois percebem que aquilo é muito complexo. Por isso, recuando um bocadinho, os tais 4 anos que eu tive. Os 4 anos que eu tive equivaliam a práticas relacionadas com a componente técnica da aprendizagem de relojaria de mais de 3.000 horas. Estas 3.000 horas, hoje em dia, portanto, é a formação integral que nós temos no curso, e não é nós, é todo o ensino profissional em Portugal, são 3.000 horas para o ensino técnico, mas também para aprender português, francês, no caso da relojaria, a área de integração, que é uma mistura de história, filosofia, por aí fora, educação física, matemática, físico-química, no caso da relojaria, portanto, as aprendizagens todas, ou seja, nós tivemos que reduzir as aprendizagens técnicas a cerca de metade, atualmente são cerca de 1.800 horas de aprendizagens técnicas dos alunos de relojaria. Ganhamos alguma coisa em alguma facilidade, os alunos sendo mais velhos possam muitas vezes interiorizar mais a importância, porque ao início ter um aluno de 7º ano e pôr ali 4 horas a limpar uma peça de madeira não era fácil. Portanto, por um lado, pode ser mais facilitador, ter jovens com um bocadinho mais de maturidade, como eu comecei por dizer, também alguma maturidade que associávamos a essas idades também não existe quando comparamos com outros tempos, não é? Portanto, esse é o modelo aqui da Escola de Relojaria e que nós implementamos e temos em vigor. Temos algumas dificuldades, no ensino temos sempre, portanto, porque temos jovens na sala de aula e que temos que os convencer que, portanto, só ir com um propósito e lidar com a inquietude própria dessas idades e do estar naquele local. Por outro lado, especificamente, temos dificuldade em captar, convencer jovens para este ensino. Não é só para a relojaria, é para muitas áreas. Nós, por exemplo, temos facilidade na escola onde eu estou em ter muita gente interessada em tirar um curso de estética. Pronto, não tem que haver esteticistas, ou seja, quem nos pinta as unhas, não sei, mas há muita gente a querer, portanto, temos as turmas cheias de desporto, portanto, que é um curso que depois não tem muita saída. Mas para, por exemplo, técnicos de ótica, técnicos de relojaria, infelizmente tivemos que fechar um curso que era o nosso curso gênero, digamos, é o nosso curso par, que é o curso técnico de instrumentação, portanto, que era para técnicos que reparavam tudo
todos os instrumentos que não eram relógios, porque o relógio é um instrumento, e se imaginarmos num cockpit de um avião, tudo aquilo é instrumentos, também está lá o relógio. E, portanto, nós tínhamos um curso que ensinava, olha, tu só reparas isto, que é o relógio. E depois tínhamos um curso, que é o técnico de instrumentação, que reparava os outros instrumentos todos. Isto porque, durante muitas décadas, a escola de relojaria formava instrumentistas, que formavam-se como relojoeiros, mas depois, até porque o mercado era mais aliciante, iam para instrumentistas, e se ainda hoje forem algumas empresas de referência de instrumentação em Portugal, têm muitos alunos que são exatamente de formação de relojoeiros, mas são instrumentistas. Então, deixa-me só dizer, obrigado. Só para percebermos então, se alguém se quiser tornar relojoeiro em Portugal, deve ter esta base, é o melhor caminho, e é um curso que noutros países com um currículo muito semelhante é muitíssimo caro, em Portugal é gratuito, mas é uma base. Então existe na relojaria esta necessidade de fazer a base e há esta perspectiva da independência, que é nós tornamos independentes quando conseguimos fazer o trabalho de relojoeiro de forma independente, sem ajuda de outras pessoas. E por outro lado há a ideia de relojaria independente quando existem marcas que conseguem, sem a ajuda de outras grandes marcas, produzir os seus próprios relógios. Daqui nós percebemos que é muito importante ter uma base sólida de educação em relojaria, que se consegue na Casa Pia, e o Dan Finfrachan, que eu não apresentei devidamente, foi um ex-aluno da Casa Pia que fez este percurso, que o Paulo teve aqui a descrever, fez o percurso completo e mais tarde, com esta base sólida, bem definida, resolveu ir em busca de novos conhecimentos na Suíça, onde fez uma formação sobre desenho e construção de relógios, não sei exatamente o nome, é isso, não é? E trabalhou em várias áreas da relojaria na Suíça e acabou ao longo desses cerca de 15 anos, mais ou menos, não? 2007 a 2025. Mais ou menos, um bocadinho menos, um bocado mais, muito. Bastante tempo para conseguir chegar ao ponto em que produziu o seu próprio relógio, que foi lançado em março. Isso chama Seconde Vive, certo? Os segundos vivos. Os segundos vivos. Por um lado, por oposição aos segundos mortos, mas depois o Dante explica isso melhor do que eu. E foi então o primeiro relojoeiro português a ser aceito na Academia dos Relojoeiros Artesãos Independentes, que tem um nome em francês, não se chama assim. Esta é uma tradução. E é uma honra ter um relojoeiro português nesta academia, que é das mais prestigiadas do mundo, onde estão relojoeiros como o Filipe do Forro, mais conhecidos, e outros menos conhecidos como Masahiro Kikuno, Júlio, fiz Júlio, Votilainen, sim, os mais conhecidos, mas o Lederer, entre outros, e as pessoas que inovam de forma independente, que produzem, estão nesta academia. Está lá também o Dan, que eu pedia também que explicasse assim o seu percurso de forma curta, para depois fazermos aqui uma conversa sobre como é que outras pessoas podem fazer um percurso semelhante. Vou passar por aqui o microfone. Boa noite, obrigado pelo convite. E para começar, acho que é importante. Tens que falar mais perto do microfone. Para começar, acho que é importante, depois da introdução do mestre, dizer para já que foi uma honra participar, não ser aluno da Casa Pia, e sobretudo penso numa época onde tem os pés já no prato, mas numa época onde, para mim, acho que a relojaria em Portugal teve uma explosão. Acho que era uma altura onde todos os relojoeiros tinham um lugar de uma assistência técnica e te esperava por eles. E não sei como é que as coisas evoluíram entretanto, mas eu lembro na altura que todos os mestres, sem distinção, falavam da Suíça porque tinham tido contactos diretos com a Suíça, tinham viajado para lá, tinham voltado para cá, e
Não quer dizer que a Suíça seja mais especial ou seja mais competente que quem quer que seja, ou que qualquer outro país no mundo, mas a verdade é que eles têm algo forte que conseguiram construir desde os anos 70, quando houve a crise do quartzo, é que os gajos agarraram-se à indústria que eles tinham e fizeram daquilo um estandarte. E puseram alma naquilo, o que fez com que hoje em dia continuam a ser um lugar onde a sabedoria é água. É água, encontra-se em todo lado, quer dizer, em todo lado, não é bem em todo lado, mas se procurarmos é coisa que se encontra e é uma questão depois de legitimidade e tentar abrir portas que não são sempre muito fáceis a abrir, mas se calhar para não vos chatear muito com o meu percurso, porque acho que temos que passar aqui mais 2 ou 3 horas a discutir, mas acho que o mais importante, quer dizer, pelo menos o que eu gostava de partilhar com vocês, é que eu chego à Casa Pia porque sou um miúdo como esta ala direita aqui, acho que há muitos Casa Pias ali daquele lado. Sou um miúdo um bocado perdido não no sentido porque sou miúdo, sou miúdo perdido, um bocado como a imagem dos mestres que estão aqui, mais ou menos, um bocado pela sala. Família um bocado pobre, um bocado perdida, trabalho, não trabalho, pais que estão presentes, pais que não estão presentes, e a Casa Pia acolheu-nos, pelo menos na altura, e acolheu gente que se calhar não tinha a oportunidade de ficar em casa, acolheu-nos para, como o mestre disse, dar-nos um trabalho, e acho que é a coisa mais importante na vida de um homem, é para já poder ser autónomo. Aí acho que faz sentido, no dia em que falamos de independência, um homem ou uma mulher, ou quem quer que seja, um ser humano que possa pagar as suas contas no final do mês, é importante. E quando um gajo é miúdo, é difícil ver os pais não conseguirem, ou se calhar os pais não terem tanta vontade, enfim, pouco importa de onde nós vimos, ter um emprego acho que é a coisa mais importante que um cidadão possa ter. E eu lembro que na altura, a primeira visita que faço, e sinto que entro um bocado, não é num museu, mas acho que a alma que este museu tem pode ser difícil de perceber para todos, mas que os meus colegas conseguem sentir isso, é entrando na Casa Pia, não na Casa Pia global, mas entrando no curso de relojoaria, há uma certa alma que era vivida pelo um senhor um bocado chato, que está ali, que é o mestre Américo. Não sei, acho que já para fazer uma parênteses, tive a oportunidade, depois de ter ido para a Suíça, de ter falado com pessoas que eu admirava durante anos, graças em parte à espiral do tempo, que eu devorava quando aprendi a relojoaria. E tive a oportunidade de falar com o Jogo, tive a oportunidade de falar com o Vutilainen, com o Parmigiani, onde foi o primeiro lugar onde tive a sorte de entrar, e foram tudo pessoas que, se calhar de longe a gente imagina que são pessoas que têm um dom especial, mas não é verdade. São pessoas que são extremamente simples, e a questão é que eles estão focados em alguma coisa que é importante para eles e que faz sentido na vida deles. E sente-se quando falamos com eles, e eu, para mim, não tendo com vontade de estar a fazer mais do que eu podia fazer, mas o mestre Américo, na altura, e eu falo dessa altura porque foi na altura onde eu lá estava, entrando na Casa Pia, havia uma certa alma que era produzida pelo mestre, pela sua autenticidade, pela sua cabeça dura também, mas no bom sentido, e fez com que conseguiu agarrar o nosso curso, e que acho que todos aqui, que estamos da Casa Pia, estamos todos bem na vida, digamos, de uma certa maneira. Não nos podemos queixar, e é em parte graças a isso. E para cortar, temos um jantar, vamos tentar não nos expandir muito. Tanto o mestre Vítor como o mestre Anastácio estavam presentes na altura, tive aulas com eles também, tive a sorte de ter aulas com os três, e são parte um bocado deste
deste caráter forte que a relojoaria portuguesa tem. E pode parecer estranho estar a falar de um caráter forte da relojoaria portuguesa, porque a verdade é que se calhar não se vê na rua, mas todos os alunos da Casa Pia, todos, sem exceção, tirando os que não estão motivados, tirando os que não, enfim, o que importa, todas as pessoas que saem do curso da Casa Pia, que têm vontade de ir trabalhar seriamente na Suíça, onde é um bocado de Champions League, vamos dizer assim, todos têm o seu lugar. E não há um que tenha ficado, em francês a gente diz no trottoir, não há um que tenha ficado num lugar um bocado mais, ou menos bom. Uma questão de motivação, uma questão de querer. E se calhar, para ser um bocado mais concreto, eu saio daqui, quer dizer, para ser mais concreto, acho que algo importante de dizer é que eu faço o curso da Casa Pia de 98 a 2004, de 98 a 98 a 2004, são 6 anos de estudo, pouco importa a matemática, não tem importância para o caso que nos interessa. A meio do curso eu vou trabalhar para a Manuel dos Santos Reis. Estou farto, tenho de trabalhar uns fins de semana para pagar a renda de casa. Estou farto daquilo e peço, com alguma legitimidade, penso eu, vou bater à porta do mestre médio e peço um emprego, um trabalho. Enfim, preciso de um trabalho, gosto de estar ali na relojoaria, eu não conhecia de lado nenhum, quer dizer, não conhecia de lado nenhum, não foi uma paixão que me foi dada pelos meus pais. Portanto, eu ao visitar a Casa Pia, o mestre médio, uma das frases que fica é: vocês não vão ser ricos, mas vão ter trabalho. E para um tipo como eu, não sei se posso dizer como nós, era o suficiente. E a questão é de ver os mestres todos de ida e volta para a Suíça, ver os mestres todos falar de relógio, como podíamos falar de arte, e acho que podemos aqui olhar em redor, e falar de uma sorte onde não há necessidade de relojoaria. É verdade, os relógios não são necessários, ninguém precisa de um relógio hoje em dia, e se nós os temos é porque gostamos deles. A primeira coisa que nos importa é gostar do que vemos no pulso. Na altura dizíamos muito: o relógio é como uma mulher, os tempos mudaram, mas dizia-se muito: o relógio é como uma mulher, quando olhamos para o pulso temos que gostar do que vemos. E ninguém compra o relógio se não gosta do que vê no pulso. E pouco importa, seja ele tecnicamente bom, seja ele uma especificação qualquer, de um ano não sei de onde, de um metal de não sei, pouco importa o relógio que for, da maneira como ele for, se não gostarmos do que vemos, não compramos o relógio. E isso eleva o objeto à sua função básica de dar horas e eleva-o à função de arte. E essa parte da arte, do facto de fazermos por algo superior a nós, falávamos do terremoto de 1975, se sairmos daqui e formos para a Avenida da Liberdade, eu não sei se hoje a população mundial seria capaz de fazer algo como isto, por exemplo. Ou quanto é que isto nos gostaria de fazer? Quanto é que a Avenida da Liberdade nos gostaria de fazer hoje em dia? Marquês de Pombal, Sagrada Família, como é que se chama? Florença, em Itália, é tudo da mesma altura, onde as pessoas estavam preocupadas não com a função, mas com o sentido na vida deles, e levávamos isso muito a Deus na altura. Espero que seja ainda o caso para muitos de vocês, mas elevarmos o nosso trabalho a algo superior, que não seja a sua função, faz com que as coisas possam ser perenizadas, digamos assim. De maneira concreta, para falar da Casa Pia, eu entro no Manuel dos Santos, tenho 17 anos. Eu lembro-me bem, tenho 17 anos, não posso abrir uma conta bancária. O patrão tem que me guardar o dinheiro, porque é melhor que seja o patrão que guarde o dinheiro. E é nessa altura descubro a espiral do tempo. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a Espiral do Tempo, mas há um escritor, há uns tipos que escrevem no Espiral do Tempo que tornam a relojoaria no que ela é mesmo, que é um amor pelo emprego, pelo trabalho, pela arte que se está a fazer.
E as histórias, eu gosto imenso de ler, e eu lembro, estando em paralelo na Casa Pia, e poder ver peças no Manuel dos Santos, na altura, que já não existe. Nós tínhamos a Jäger do Culto, tínhamos Frank Muller, Breitling, tivemos FP Juros, e ao mesmo tempo conseguir preencher-me com os textos que eram esplendidamente bem feitos de todos os importadores, mas em grande parte de Torres, na altura. Aquilo para mim foi um bocado uma sorte de revelação, e a questão é... É uma pena a Cesarina não estar aí. É uma pena não estar aí a Cesarina, não sei se está. Estava aí há pouco. Que é a diretora das provas. Ok. Parabéns à senhora, que faz um trabalho extremamente bom. E isto tudo para dizer que o que eu leio e o que eu vejo nos meus mestres e o que eu sinto quando vou para a Casa Pia é que, na verdade, para mim a Casa Pia torna-se uma primeira casa. E falávamos muito que era a nossa segunda casa, mas para mim, pessoalmente, foi a minha primeira casa. E não que passasse mais horas que os outros, mas eu em casa não me sentia muito à vontade. E a verdade é que preenchia sempre o tempo com desportos, com atividades e com outras coisas ao lado, para não estar em casa. E aquilo tornou-se um bocado algo que me fazia vibrar por dentro. E ler aquelas histórias do Espiral do Tempo, para mim, eram um bocado romances constantes que se tornavam realidade, porque cada pessoa que as histórias, enfim, a história da relojoaria hoje em dia, que é uma arte, e eu acho que tem que sempre estar presente para todos, pouco importa se o relógio faz um segundo a mais ou um segundo a menos. Isso é bom, se calhar, para nós. Não sei, se calhar para alguns possa ser. Para mim, sinceramente, já foi muito importante, mas hoje em dia não me importa nada. O que me interessa é que o relógio tenha sinais do nosso passado, tenha sinais que a história da relojoaria esteja escrita no objeto que se está a ver. E se lerem George Daniels, se lerem há montes de livros antigos que se pode comprar nas feiras na Suíça. É estranho estar a dizer isto, mas eu leio, muitas das vezes, quando leio os livros, fico-me pela prefácio, pela apresentação. Porque tem um lado pessoal do autor, tem um lado pessoal, tem a motivação do autor, e a verdade é que... Sim, o mestre Paulo Anastácio estava a falar do prefácio do Manual do Aprendiz do Relojoeiro. É quando os autores escrevem mesmo o que lhes vai na alma e depois passa para os assuntos técnicos, não é? Exatamente. E algo que é muito, muito, muito forte no George Daniels, ele diz que não inventa, está tudo inventado. Querem fazer horas, o ilustrador vai ter 12 horas. Se querem fazer 11 ou 10, para se tornarem interessantes, façam para vocês. Mas se querem atingir o grande público, se querem fazer algo que possa bater no coração das pessoas que estão interessadas na vossa arte, façam algo que exista, mas façam-no com o coração. A diferença que nós podemos ver tipicamente no jogo, no Voutilainen, ou no Mestre Américo, ou no Mestre Vitor, ou no Mestre Anastácio, é que eles têm todos algo de especial, é que eles conhecem bem a técnica. O que é importante é como um gajo, uma pessoa que vai fazer uma pintura, é preciso saber pintar, é preciso passar horas, é preciso estudar, é preciso viver aquilo. Mas chega uma altura, temos que saber também do recuo quer dizer recuar, afastar-nos da parte técnica e infusarmos a nossa própria pessoa. E a partir do momento em que não fazemos para os outros, a partir do momento em que sabemos o que estamos a fazer, em que temos mestria no que fazemos, podemos infusar a nossa pessoa, meter um ADN especial naquilo que fazemos. E aí, se calhar não vamos fundar algo novo, mas vamos fundar algo que nos é próprio. E isso vai subir. Portanto,
para finalizar, se calhar, não sei se... Ok. Para finalizar, se calhar, eu quando saio daqui, para finalizar, se calhar, espero ter alguma legitimidade para poder dizer estas palavras. Mas a verdade é que tive a possibilidade de bater com a cabeça na parede. Tive a sorte e também tive um bocado de garra, se calhar, e o objetivo de lutar por ir para a Suíça e por, acho que devo ter tirado curso nos fins de semana e nas férias, onde as pessoas iam de férias e muitas vezes tirava cursos, empurrava, puxava e enfim, pouco importa, mas estou a dizer isto, estou-me a deixar levar, já nem sei onde é que queria ir. Esperando ter alguma legitimidade para estar a falar nisto, eu apresentei um relógio e hoje em dia, tipicamente, em março, houve a apresentação dos modelos do ano, de uma academia que foi fundada pelos primeiros relojoeiros independentes na Suíça, com a ideia justamente de poder fazer face à indústria. E nessa academia, hoje em dia, atualmente, mas em março, houve 3 relojoeiros que saíram da Parmigiani e que estavam lá. E eu faço parte deles. E o outro é o Raul Pagés, e o outro é Sebastião, já não sei o nome do filme, que são, digamos, não sei se vocês conhecem, é um meio um bocado reduzido, mas é um bocado o apogeu, exato. Portanto, digamos que é a aura que o Philippe Dufour hoje tem, o estandarte que ele é para a relojoaria independente, por fazer todos os relógios e todas as peças do relógio à mão, como se fazia num tempo onde não havia eletricidade, onde não havia os computadores. A ideia é de ser um bocado o guardião dessa maneira de fazer as coisas. E eu consegui entrar de uma certa maneira com algum sucesso e sinceramente sou casa-piano, pé rapado e não me sinto legítimo nada de ir apresentar um relógio com o jornal ao lado, a tirar fotografias com o Philippe Dufour a mostrar o meu pequeno relógio e a questão é que tive um sucesso que nunca poderia ter esperado ter. Digamos que sonhei com essa bem-vinda, digamos, mas nunca... É estranho porque são figuras que normalmente nós vemos na publicidade, nas revistas. É estranho, mas depois entranha-se e é mesmo assim. Mas isto tudo para dizer que na Parmigiani, portanto, somos 3 hoje em dia, isto só para dizer que a Parmigiani é uma casa fundadora de muitos relojoeiros independentes. E digamos que na Parmigiani eu encontro, no primeiro ano em que lá estou, a pessoa que foi a minha chefe, e o azar das coisas fez com que essa pessoa foi a colega de escola do mestre da Casa Pia, Pedro Ribeiro. E quando falamos de Parmigiani, acho que é importante todos sabermos, a Parmigiani, a indústria relojoeira de Suíça, como é que é dizer? Digamos que é o faro, não é o faro, a luz. O farol. Sim, funciona como farol. Sim. Portanto, ilumina o caminho, identifica os perigos. Exato. A restauração é o farol da indústria relojoeira. E, portanto, para entrar na escola na Suíça, podemos ser relojoeiros praticantes, passamos por relojoeiros reparadores, e os melhores dos melhores acabam por ir para a restauração. E por muito estranho que pareça, o mestre Américo formou o tipo aqui em Portugal, que foi para a Suíça, foi consagrado dos melhores relojoeiros dos anos dele, que acabou por ir para a restauração, no mesmo ano em que a minha chefe, que trabalhou para as marcas mais, teve na restauração na Patek Philippe,
para entrar no Museu da Patek Philippe não é gratuito, não é como assim, mas é mesmo... Isto não é gratuito. Isto não é gratuito. Só se fores do IPR que é gratuito. Ok. Peço desculpa. Mas isto tudo para dizer que na altura tive esta surpresa de entrar para a Suíça, de me sentir um bocadinho ilegítimo, de sentir que tinha que mostrar algo mais do que os outros, e acho que, enfim, pouco importa, mas de saber que a pessoa que fundou a Casa Pia formou alguém que foi para a Suíça e que tomou as rédeas da escola por um bocadinho de tempo, se não me engano, e que esse tipo saiu da Casa Pia, formou os relojoeiros mais extraordinários que nós podemos ver nas revistas. E o que quer dizer que esta escola é estranho neste mundo que tem tendência em valorizar o que nós temos no exterior, em olharmos justamente para longe, para vermos o que é bem. É estranho de sentir e de vir a saber pouco a pouco que esta escola tinha a sabedoria que fundou os melhores relojoeiros que tiveram a sorte de nascer na Suíça. Mas não temos nada a invejar à escola suíça. Portanto, é uma honra para já para mim estar aqui, porque, enfim, fui bem acolhido na Suíça e sinto-me grato, mas vim para aqui e saber que os mestres que me fundaram estão aqui, que os meus colegas estão aqui, e saber que todos nós temos o nosso lugar na Suíça. Quando olhamos para a Suíça, dizer Suíça, espetáculo, a Suíça é um espetáculo e eu recomendo a todos irem para lá, mas as maiores pérolas às vezes estão mais próximas do que nós pensamos. Voilà. Muito bem. Obrigado. Temos o tempo curto, mas ainda temos tempo para uma pequena conversa. Esta ideia que o Dano passou é muito importante, que há um período em que há um conhecimento que é mais convergente, em que temos que nos centrar no conhecimento que já foi criado antes de nós, mas e aí desse mundo fazem parte dos relojoeiros reparadores, por exemplo, mas é muito importante o que vem a seguir. É muito importante pensar que a seguir a esse período é possível para todos os que se empenham e para todos os que se dedicam tornarem-se relojoeiros restauradores ou relojoeiros que acabam de fazer as suas próprias criações. E aí passa a haver um pensamento divergente, que já não é convergente, já se tem que abrir mais para outros caminhos. E em Portugal nós temos condições de sobra para criar marcas de relógios, como está a acontecer agora, porque os relojoeiros que têm a informação da Casa Pia criem as suas próprias marcas. Não é assim tão complicado. Nós aqui estamos a tentar criar uma rede que suporta a criação de qualquer marca, onde conseguimos identificar onde é que se fazem caixas, vidros, acabamentos, onde é que se podem adquirir peças, estamos a fazer um esforço por isso. Estamos até a tentar definir as palavras com as quais falamos, a pouco e pouco. Por exemplo, a palavra fornitura, que estávamos a falar há pouco, vai entrar agora para o dicionário português, que não existia. Cada vez que eu escrevia alguma coisa, as revisoras vinham-me sempre perguntar o que era fornitura, e agora pronto, já vai entrar. Esta história que o Dante contou foi bastante comovente, mas é importante retirar que qualquer pessoa aqui pode dar o próximo passo, continuar a estudar até ao ponto em que se torna reparador. É possível hoje em dia, com muita facilidade, ir fazer formação onde seja preciso, facilidade no sentido de que ela está disponível, não no sentido de que é barata, mas é possível ir a vários pontos, porque existem bastantes cursos, existe ainda assim bastante formação em relojoaria no mundo. Há escolas em França, na Alemanha, na Suíça, claro, e não é assim tão longe para nós conseguir lá chegar. Se houver a necessidade de adquirir conhecimento que não existe cá em Portugal, esta ideia que houve hoje aqui transversalmente, que o conhecimento é muito importante, mas não deve ser guardado e escondido
para ficar só para a pessoa que o tem, deve ser partilhado, e por isso estão aqui 2 escolas que fazem isso, que partilham o conhecimento que têm, e isso é muito importante, partilhar com todos para que toda a gente cresça. Se houver em Portugal uma comunidade de relojoeiros que criam marcas, que desenvolvem os seus projetos forte, e se criar uma rede que os suporta, então mesmo para a economia do país isso é muito bom. É claro que todas as pessoas que se dedicam mais ao ensino dos relojoeiros reparadores, ou que são relojoeiros reparadores, têm um pensamento mais convergente e estas ideias não são tão bem recebidas. Mas é importante que se perceba que esse pode ser considerado apenas um primeiro passo, e a seguir deve ser um pensamento um pouco mais divergente, mais criativo, não no sentido de estar a inventar coisas completamente diferentes das que existem, cada um faz o que quer, mas no sentido de criar o seu próprio negócio, tal como as pessoas também vão à escola, aprendem as coisas, arranjam o seu trabalho, mas chegam a um certo ponto da vida em que fazem uma criação, em que criam filhos, e isso é um pensamento divergente. Portanto, aqui é a mesma coisa, já toda a gente, muitas pessoas, muitos relojoeiros em Portugal têm esta base, é a altura de começar a ganhar coragem e a criar os seus filhos, como o Dano criou o filho Second Vive, por coincidência foi uma coisa que surgiu em simultâneo com o seu próprio filho, que não é uma filha, que não é um relógio. Posso? E se calhar, para os que estiverem motivados a fazer relógio, hoje, tipicamente, eu não sei se deveria dizer isto, mas se fica só entre nós, se vocês... Estamos a gravar, mas... Exato. Se vocês procurassem um FP Journal há 6 ou 7 anos atrás, tinham a possibilidade de ter um desconto no relógio. Pois. É estranho. Não é da atualidade já. Hoje em dia, vocês conseguem arranjar um desconto no relógio de qualquer marca, tirando das marcas independentes. Eu não sei o que é que o mundo nos reserva para amanhã, mas os criadores de hoje têm o sucesso e têm o reconhecimento que nunca tiveram, quer dizer, pelo menos que não tiveram nos 20 ou nos 30 anos passados. E se calhar... Que não tiveram desde a instalação de uma indústria global, não é? Quando há uns anos, no século XVII e XVIII, todos eram relógios independentes, não era? Exato, sim. E o que quer dizer que é hoje o momento, e se calhar foi ontem o momento, mas eu acredito que amanhã também ainda continua a ser o momento, porque eu não sei se tiveram notícias, mas o Watches and Wonders passou-se bem, mas não se passou extremamente bem, mas nos independentes estamos todos, não temos, quer dizer, não há, para ser concreto, tenho 70 e-mails que me pedem locações, só faço 6 por ano, façam as contas, e as pessoas estavam no rendezvous, quer dizer que os colecionadores que antigamente iam ter com vendedores, gostavam de ir às feiras de champanhe na mão, hoje em dia querem falar, acho que estamos todos a querer, e penso que a vossa presença faz parte disso, queremos todos falar com a pessoa que mexe. Precisamos desse sentido. Sim, o mundo é muito digital e nós temos mesmo esta sede de um mundo mais mecânico, mais manual. Portanto, depois de jantar, façam os vossos desenhos, façam esquice, façam cálculos e mexam, não tenham medo, sério. Português, não falo pelos portugueses, não tenho essa pretensão, mas português por vezes tem receio, e acho que é um bocado a nossa educação que é assim, somos um bocado, fazemos favores, temos isso porque somos muito ensinados a ser muito convergentes, mas é mesmo a altura de ser divergentes. Nós escrevemos o manifesto, é o manifesto que é um livro amarelo que está ali, que é muito importante para perceber isto, para perceber que temos que ser divergentes e podemos criar empresas, criar relógios, criar ideias, e não é tão complicado como parece, e nós ajudamos todas as pessoas que vinham ter connosco para fazer isso sem ter nada em troca. Se houver perguntas, acho que é boa altura, não? Sim. A Joana agora vai começar a entregar microfones. Consegues? Estou aqui. Tens que ligar, desculpa. A Joana ainda está a fazer isto pela primeira vez, não tem experiência. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao
a realização do evento, depois também nos traz todos os testemunhos. Eu agora com uma curiosidade, e não sei se o Daniel consegue entender isto de forma possível ou não, mas desde 2004, quando saímos da Casa Pia, qual é que foi o seu trajeto até o dia de hoje? Assim, resumindo, foi para a Suíça e depois? Sim, fui para a Suíça em 2007, depois de uma experiência um bocado mal digerida no técnico. E fui em curso aqui. matemática aplicada. Mas é só o nome, eu fui para lá passear. Fui para a Suíça em 2007, é uma outra altura. As coisas têm que ser ditas. Se calhar era mais fácil em 2007 do que foi se calhar em 2010 ou que foi em 2012, os que vieram depois. Mas quer dizer, vou em 2007 para a Suíça. Num mês tenho 4 CVs para assinar e tenho o luxo de poder escolher a empresa onde vou trabalhar no final do mês. É estranho quando venho de Portugal, onde trabalho na Manuel Chão, trabalho na Padrão, trabalho na Watchman e tenho uma oficina. Tenho 3 trabalhos, no final do mês é sempre complicado. E chegando à Suíça, percebendo que tenho 3 contactos, mesmo físicos, tenho papel nas mãos para poder assinar, é estranho. Portanto, vou para Parmigiano, onde tenho a sorte, quer dizer, eles acreditam em mim porque se falo um bocadinho espanhol, português e inglês. Os países francófonos não têm essa facilidade, portanto o facto de falar várias línguas, eles deram uma oportunidade para formar as pessoas e portanto formaram para poder formar os outros. Depois fiz 4 anos lá, durante esse tempo fui para a Vostep, tirar um curso todo, empurrei para os calendários perpétuos, paguei alguém para me ensinar as repetições de minutos, paguei alguém para me ensinar as repetições de minutos das minhas férias, e tenho a tendência em querer ir para o Restado e voltar para a escola, ir para o Restado, e chega a uma altura onde tenho a oportunidade, se calhar, de agarrar no SAV, mas não é bem o que eu quero passar para a R&D, Recherche e Desenvolvimento, desenvolver. Investigação e desenvolvimento. Exato. E acabo por vir embora, ponho o CV, porque ponho o CV em várias outras marcas e acabo por ir para a Gravel Forcé, onde passo lá 2 anos, 1 ano e picos, e ao mesmo tempo entro na escola como construtor de rejoaria, é construtor de micromecânica, filiado da Roger, que é especialização em rejoaria. São 3 anos à noite, vida de merda, é complicado, vida de família, esquece, enfim, a ideia também foi ir para lá para me preencher e acabei por um bocado fazer moça ao que estava, às pessoas que me rodeavam, mas passo 2 anos lá, depois poupar os detalhes, nessa altura estou a acabar o curso de construtor, vou para a Bulgari, quando a Bulgari compra a Roger, a Daniel Roth e a Gerald Jonta. A Daniel Roth e a Gerald Jonta, eles fecham as fábricas, e a Bulgari compra as fábricas, e eu vou para lá para fazer o restauro, para fazer um novo ateliê, para podermos pegar nos movimentos todos. Digamos que é uma época, e sobretudo o Daniel Roth e a Gerald Jonta, eles não tinham estruturas grandes, são pessoas que são independentes. É uma lacuna de muitos independentes, é sermos muito se calhar idealizamos as coisas, mas se calhar temos dificuldade de gerir. Mas o que quer dizer que recebíamos relógios e não tínhamos fornecedura, não tínhamos referências, não tínhamos nada, e a ideia é de agarrar os relógios e fazer, guardar o ADN das pessoas que fizeram hoje. Portanto, faço 2 anos lá, e digamos que a Bulgari, enfim, a Bulgari, a Bulgari se calhar não era, ainda bem que a LVMH veio por trás, agarrar na Daniel Roth, pelo menos. Mas o que faz que eu nessa altura estou um bocado pronto, porque acabei a construção, sinto que estou um bocadinho mais forte, sinto que sou o maior do mundo, por onde passo as coisas passam-se bem, acabo no final por ir para a Jäger, onde é triste dizer, mas acabo por sentir que
o meu progresso mental, a minha aprendizagem é decrescente e sinto que está na altura de ser independente. E, portanto, em 2018 abro um ateliê e passo, enfim, na verdade eu vou para a Jäger para pedir um empréstimo ao banco. Quando saio da Bulgari quero ser independente, mas não tenho meios financeiros, gastei tudo em formações, não tenho dinheiro para comprar máquinas e sei que na Suíça é preciso um ano de trabalho fixo para o banco nos dar um empréstimo e eu faço um ano, faço mesmo um ano. Ponho a minha demissão 6 meses antes, portanto, e decido, não foi muito bem-vindo, mas enfim, cada um traça o seu caminho. Mas dia 1 de janeiro de 2018 começo no meu ateliê com o dinheiro emprestado do banco quando estava na Jäger. E a partir daí eu pensava que era bom, e posso dizer, eu pensava que era bom, pensava que fazia confiança à minha dexteridade, à minha destreza manual, fazia confiança na minha destreza manual, fazia confiança no meu intelecto para perceber os mecanismos, para perceber como é que as coisas funcionavam, e o meu único problema é que nunca perdi tempo a seduzir as pessoas que estavam acima de mim, o que fez que no mundo de hoje não ter contactos bons com as pessoas que estão por cima de nós não é sempre uma facilidade, o que faz com que comece mesmo de zero nível, e de zero no sentido não tenho contratos, não tenho trabalhos, tenho que ir procurar trabalho um bocado na rua, e a minha ideia era fazer um relógio que pudesse representar a verdadeira relojoaria. E eu lembro, na Parmigiani nós falávamos muito o que é que seria um relógio se tipicamente dessemos a um engenheiro que tivesse um intelecto um bocado mecânico, desse-nos a tarefa de fazer um relógio. E a ideia é não criarmos biais influências exteriores, que ele não conheça os mecanismos existentes, para ele se imaginar a fazer uma máquina que fizesse o tempo. E eu não queria ir até esse ponto, mas o que eu sei é que não queria ter contacto com outros relojóis independentes, mesmo se ardia de vontade de ir falar com eles, mas a verdade é que quanto mais falamos, menos fazemos. E a verdade é que quando duas pessoas com a mesma paixão se juntam, saímos do jantar, é 1001 ideias, impossível de saber em qual se pega, jantamos com outra pessoa, mais 1001 ideias e são todas boas. Os que querem fazer relógios, pegam uma ideia, façam. Não se perguntem, não vão perguntar nem ao vizinho, a vossa mãe não é uma referência, ela vai dizer que está bem, os vossos amigos vão dizer que está bem, não interessa. Façam uma coisa que vos agrade, façam uma coisa que vocês gostem de fazer e abrem-se ao feedback. Apresentem a pessoas que são do meio, apresentem às boas pessoas, mas apresentem às pessoas que são do meio e ouçam só o que as pessoas têm para vos dizer. E com alguma sorte tem um anjo que vos vai dar os bons conselhos. Portanto é fácil. Portanto é fácil. É uma questão de se dedicar. E se nós estivéssemos há 100 anos atrás, isto não seria uma conversa. Acho que isto Seria óbvio, não é? Vá lá, é isso. Mas a questão, se calhar, perdemos um bocado este hábito de fazer as coisas por nós mesmos, e a questão é que, ainda por cima aqui em Portugal, temos o sol, temos a boa comida, temos uma cultura que é enorme. Isso é ao contrário. Às vezes vamos para países que se calhar um bocado mais frios, podem fazer Volkswagen, podem fazer Audis, podem fazer o que eles quiserem, mas a verdade é que nós chegamos aqui na Avenida da Liberdade, nós, se calhar sem se apercebermos, nós vemos a beleza do mundo, está inscrita aqui. Lisboa é uma das cidades mais bonitas que eu conheço. E isso é tudo, como é que é dizer, é tudo, não estou a dizer para estar em todos os lugares fazerem algo, mas para ser uma inspiração. E às vezes, se calhar, o que nós temos cá dentro acho que os portugueses, sobretudo, têm tudo o que é necessário para fazer verdadeiras obras de arte. Eu desviei um bocado da pergunta, mas... Vamos obrigado.
Antes de mais, agradecer ao mestre Paulo por estar mais distribuição acerca da lição extra acerca da Casa Pia, estender também o agradecimento ao professor Fernandes que está aqui também, à forma apaixonada como nos falou do seu percurso, né, e nos influencia também com o seu exemplo, mas não gostava de deixar de passar também um aspecto para mim, portanto, estava aqui a pensar que é o Nuno Margalho proporcionar-nos isto e este agradecimento através do IPR na produção do Margalho. Portanto, obrigado também. Assim é importante fazer isso. Agora vou fazer uma questão prática que eu tinha para fazer, havia tantas para fazer, mas há uma em particular que eu gostava de fazer ou que é o seguinte: era a última pessoa aqui neste local que eu esperava ver sem relógio. Bom, a razão é simples, é que hoje em dia só há 3 relógios que existem, são 3 protótipos, e a verdade é que eu não quis arriscar a viagem com o relógio não. Mas talvez uma próxima vez. É que o Dani nem considera a hipótese de haver outro relógio. Era importante termos uma referência nesse aspecto, não é? Porque lá temos uma referência que também era importante, era nesse sentido. Não, eu sinceramente, eu não sei se, acho que é um bocado por, eu lembro, enfim, é um bocado por vaidade, né? Pelo facto de saber que sei fazer o relógio, não vou utilizar o relógio de outra pessoa. E é uma razão estúpida, não é? Mas o facto de não ter o meu é por questões de segurança e a verdade é que não são meus, eu fiz para outras pessoas que cruzaram o meu caminho e que me deram a oportunidade de fazer um relógio para eles. Mas sabes que não queres verdadeiramente dono do teu relógio. Eles, só guardas para o teu filho. Sim, neste caso. Mas não é parmigiano. Não. Não ouvi. Não costumo usar. Gosto muito, adoro. Gosto mesmo de ver o relógio, mas não sei. Não consigo trabalhar com ele na bancada, é desconfortável. A questão é que a minha vida tornou-se muito trabalho. E acabo por não ter, a verdade é que não tenho hoje. Não tem tempo. Não. Ok. Mais alguma pergunta? Não havendo, vamos jantar. Vou jantar. Obrigado.